chamada rápido, referente a tudo que a gente conseguiu, na verdade, visualizar aqui no centro de treinamento. Então, primeiramente a gente começou pela linha dos primers, onde foi apresentado o P150, tá? E na etiqueta sempre vai vir a denominação entre P e H, que é P de primer e H de hardening, catalisador, tá? Então, mediante a essa questão, geralmente a gente trabalha o primer P150 numa catálise 4:1:1, tá? Se houver a necessidade do cliente buscar de um enchimento maior, 4:1:meio, tá? Mediante isso, tem um cliente que eu preciso de um primer mais superior, um primer mais resinado, onde eu venho buscando mais resistência, então aí a gente já passa para ser a nossa segunda opção, que é uma escala acima, onde é o primer P160. Eu trabalhando com o catalisador H160 mais o diluente, catálise 4:1:1, esse primer se torna uma catálise para 4 horas, tá? Se eu substituir, na verdade, o primer, o catalisador H160 pelo HR175, na mesma proporção de catálise, 4 partes de primer, uma de HR175 e uma do diluente 151, eu vou ter esse primer tendo uma evolução na sua parte da secagem de 4 horas para 1h30. Ok? Preciso de um primer para fazer um reparo rápido para pequenas peças ou uma ou duas peças, onde eu consiga trabalhar com ele sem que ele ganhe um grande corpo e ele seque entre 20 e 30 minutos. Então eu consigo fazer com essa versatilidade da secagem dele, ele passa de ser 4:1:1 e vem a ser 2 para uma parte do HR175, eu tiro o diluente de cena e entra o meu aditivo AR165. Aí eu tenho esse primer secando para 20 a 30 minutos, dependendo da temperatura. Lembrando que esse primer, nessa circunferência, ele não vai ter perda de brilho e aquela evaporação que a gente percebe. Então, mediante isso, marcar dentro do relógio 1 minuto e aí em sequência já vim com a segunda demão, havendo a necessidade a terceira demão. Mediante isso, acabou, limpa a pistola, senão a gente tem problema com essa característica aí que você sente a reação química. Vou colocar um produto top, quero fazer hoje o que a De Beer tem de melhor referente num cliente premium, o cara quer um serviço, vai fazer uma restauração, aquele serviço top mesmo, aí a gente já sobe pro primer importado, tá? Na linha dele trabalhando com alto sólido, e ele vai ser a sua catálise de 4:1 para diluição de 10%. Essa diluição de 10%, esse primer é um primer resistente, eu botei ele na cor cinza, branco e preto, tá? A mistura desses 3 tons de cor, eu vou gerar 7 tons de cinza que a gente chama de gray shade. Esse gray shade ele é eficiente para o quê? Nas coberturas de cada tipo de cor, ok? Acabando a linha de primer, só voltando uma coisa, se eu trabalhar ele também, eu consigo ele fazer em 4:1 para 10% como enchimento, ou se eu quiser fazer ele como surface, ou trabalhar no sistema úmido sobre úmido, 4:1 para 30%, tá? Esperou fosquear totalmente, evaporar 100% o solvente, eu entro com a demão de tinta sobre ele, eu tenho uma resistência, na verdade, de trabalhar do sistema úmido sobre úmido. Acabando a linha de primer, a gente vai para os nossos vernizes, que aí seria o C420 e o C410. Os dois são o mesmo verniz, porém eles têm características diferentes e métodos diferentes para cada tipo de cliente que a gente vem abordar. O C420 eu consigo fazer a diluição dele, que é a proporção 4:1 de 10 até 20%, tá? Com um diluente 151. Já quando eu venho com o C410, ele é um verniz que ele foi diluído de fábrica. Então ele deixa de ser a sua catálise 2:1 e passa a ser 3:1. Porém a família de catalisadores utilizada é a mesma. H400 o nosso médio, H402 o rápido, H401 o lento, tá?
Então assim, Jonathan, o meu cliente hoje já utiliza, ou na verdade o catalisador H400, eu não tenho na minha loja, de repente o 402, e ele quer uma secagem mais rápida. Tem a opção de você utilizar o FR02, que é o aditivo que você substitui a proporção que entra dentro do produto do thinner e você utiliza ele na mesma proporção e ele vai abaixar a secagem dele, que hoje é para 12 horas e equivale de repente a 8 ou 6 horas a isso. Daí vai depender muito da mão da pessoa e a temperatura do ambiente, tá? Partindo disso, o meu cliente hoje ele quer trabalhar com o que hoje a De Beer tem de melhor e tal, os carros que ele são carros tudo top. Então o que eu indico para vocês? Um verniz 804, tá? Sua catálise 2 para 1 para 5%, tá? Mediante isso eu tenho uma família de catalisadores conforme o tipo de serviço e as temperaturas, né? Então assim, hoje a gente está trabalhando entre Minas e São Paulo, 2 catalisadores, ou 150 quando você tiver aquelas temperaturas muito altas, ou então 140 quando você tiver com a temperatura normal mediana. Lembrando que esse verniz é um verniz que ele é um pouco mais lento, ele é um verniz que é para 24 horas, então assim, é uma característica diferente do C420, tá? Então aqui eu tenho a migração daqueles que estão saindo da linha tradicional e querendo entrar para a linha Premium. Aqui é aqueles clientes que já de repente trabalham nessa linha e quer migrar para esse ou quer um melhor para o seu veículo ou seu projeto que esteja fazendo. Então aí assim, 130 meu catalisador Very Fast, 140 o Fast, 150 o médio e teria o 160 que é o lento, tá? Mas assim, o nosso sistema tropical aqui no Brasil não há necessidade de repente de trabalhar com 160. Mediante isso, eu tenho um sistema de reparo rápido, quero fazer uma peça ou quero fazer uma lateral por completo, eu tenho um verniz, o 814, que ele é um verniz anti-scratch, que é um verniz que na verdade ele tem uma resistência sobre parte de riscos, tá? E ele tendo essa resistência sobre parte de risco, eu costumo falar para o pessoal assim, que é um verniz que tem que ser polido no mesmo dia. Se deixar muito tempo, automaticamente o polidor vai chiar. Ele, diferente dos vernizes nacionais, qual que é a diferença dele? Eu consigo fazer uma peça ou eu consigo fazer uma lateral por completa. De que forma? Se eu trabalhar com a família do catalisador 8, 430, 440, 450 e 460, eu consigo fazer de uma peça com 430 ou 440, se eu quiser fazer uma lateral por completa, eu vou utilizar o catalisador 8, 450 ou 460, tá? Que mediante isso a gente vai, um verniz que ele não vai dar um overspray para você e você vai conseguir trabalhar tranquilo em áreas grandes e vai ganhar resistência de risco, batidinhas de pedra, e não vai chegar a ser um verniz cerâmico, tá? Uma das coisas que foram trazidas aqui para o Brasil mais recente, e o pessoal, quem está usando, está gostando, a nossa família do verniz fosco. Então ele é constituído pelo semi-gloss e o low gloss, que aí assim, a mistura deles eu consigo fazer 6 tons de opacidade do verniz, tá? Essa opacidade é mediante você fazer algumas cores, ela mostra no sistema, outras na verdade tem um catálogo onde você deve alencar junto ao carro, alencando junto ao carro você avalia se de repente qual o tipo de opacidade que você deve utilizar. Lembrando que ele tem seu próprio catalisador e seu próprio diluente. Não deve ser utilizado o nosso diluente universal, porque ele é utilizado para todos os outros produtos, tá? Então tem os dois próprios. E apresentei aí para vocês 2 novos vernizes aí, que é a possível questão que a gente vem trazer para o Brasil, que é o verniz Supreme da 8714 e o verniz que ele, de repente a gente também possa substituir o 114, que é o 8814, tá? A diferença entre esses dois, que esse aqui eu consigo fazer uma lateral e ele também seca em 1h30, tá? Ou se eu trocar esse catalisador pelo 811, eu consigo fazer uma geral e ele secar e ter sua secagem final com 1h30, tá?
porém ele não vai ter a mesma resistência do anti-scratch, que é o 814. Basicamente seria isso, fora o nosso TR600 mata retoque, SD610 que seria a solução desengraxante. Tem a nossa massa poliéster, que é para todos os tipos de metais, catálise de 1 a 3% normal, uma massa que também deixa baixa porosidade e também fácil lixamento. Tá? Vamos fazer o teste da terminada da nova. Da nova? Vamos ver, de repente coisa ali a gente avalia sobre essa parte aí. Então assim, eu acho que deu para mostrar bastante o portfólio referente à parte de produtos. Aí agora qual que é o meu conselho para vocês? Avaliar cada tipo de cliente, como cada cliente espera de cada produto, o que quer, para a gente ser assertivo naquilo que a gente estiver oferecendo. Tá? Então, eu acho que a gente tem tudo. Aqui a gente consegue pegar desde do segmento tradicional, aqueles que buscam uma qualidade maior, não estejam vendo somente o preço. Tá? Então a gente consegue entrar tanto com a linha Legacy, aquele que está buscando algo melhor, linha 500, e aqueles clientes que têm estrutura e querem uma coisa diferenciada, a nossa linha base d'água. Tá? Então assim, é mais para dar essa recapitulada. E uma coisa que na verdade eu talvez tenha que mostrar no sistema para vocês, eu puxo lá só para mostrar, é a questão do Underwood, que é para fazer as cores internas na base d'água. Deixa eu mostrar aqui só para vocês.